problema. Esse exercício ele também pede para a gente determinar as tensões nodal V1 e V2. No entanto, esse exercício aqui ele tem uma particularidade. Repara que entre o nó 1 e o nó 2 nós temos uma fonte de corrente, tá? Então, quando a gente tiver circuitos dessa maneira, com uma fonte de tensão entre dois nós de não referência, a gente cai no caso de um supernó. Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso e aplicar aqui supernó. Bom, nós podemos identificar um supernó aqui, né? É um nó que vai conter esses dois nozinhos que estão aqui. Então vamos redesenhar esse circuito do ponto de vista do supernó, né? Então ele vai ficar com a mesma fonte, né? Aqui, não altera nada essa fonte. Essa fonte está alimentando aqui um resistor. Aí ela chega aqui nesse ponto aqui, nesse nó, que é o nó V1. Aí desce para o indutor, tá? Desceu para o indutor. Vamos fechar o circuito. Aqui nós temos um capacitor e nós vemos para cá, para essa resistência que está do lado direito. E aqui no meio, eu removi aquela fonte e aqui a gente vai considerar como o nosso supernó. Esse aqui é o nosso supernó, tá? Então, no supernó, nós temos aqui, ó, esse resistor vale 4 ohm, esse daqui, indutor, vale J4 ohm, aqui menos J ohm, esse daqui, 2 ohm. E essa fonte, 75 volts, tá? E eu omiti, aqui no caso, a fase, porque a fase é de 0 graus. Bom, então o que nós temos aqui, ó? Eu vou considerar que eu tenho esta corrente aqui, que eu vou chamar de I1 entrando no supernó. Eu tenho essa outra corrente aqui, que eu vou chamar de I2 saindo do supernó. Eu tenho essa outra corrente aqui, que eu vou chamar de I3, também saindo do supernó. E essa última aqui, essa corrente I4, também saindo do supernó. Okay? Então é isso que nós temos até agora. Eu só vou modificar essa corrente I1 aqui, porque se a gente olhar, esse potencial aqui, ele é maior do que o potencial zero do nosso aterramento. Então essa corrente aqui, ela vai estar fluindo nesse sentido, na verdade, a corrente I1. Então se a gente olhar, todas essas correntes estão saindo do supernó. Então nós vamos, primeiro de tudo, isso não é por isso que eu vou aplicar esse caso, né? Quando a gente tem um supernó, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao supernó, tá? Isso é a primeira coisa que a gente faz. Então, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente ao supernó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que I1 está saindo, I2 está saindo, I3 está saindo e I4 está saindo. Então, todas as correntes I1 mais I2 mais I3 mais 4 são igual a zero. Agora a gente vai usar a lei de Ohm para relacionar corrente com tensão nodal. Quais tensões nodal que a gente vai utilizar aqui? As mesmas que a gente tinha antes. Eu sei que nesse ponto aqui eu tenho a tensão nodal V1. Nesse ponto aqui eu tenho a tensão nodal V2. Tá? Então, quando a gente faz as contas aqui, a gente vai ter que I1, ela flui do maior para o menor potencial, lembra? Isso aqui nada mais é do que a lei de Ohm. Tá? Então ela está vindo do potencial V1 para o potencial menos 75 volts. Tudo isso dividido por aquela resistência de 4 ohm que está lá. Quem é o I2? O I2 é essa corrente que está aqui. Então é V1 dividido por J4. Isso é igual a V1 menos 0, né? V1 menos 0 dividido por J4. Quem é o I3? O I3 é essa daqui. Então vai ser V2 dividido por menos J. V2 dividido por menos J. E o I4, que é essa daqui, é V2 dividido por 2. O que nós vamos fazer? Vamos pegar todas essas correntes, e jogá-las aqui dentro. Tá? Então nós vamos ficar com V1 menos 75 dividido por 4, mais o I2. Mas quem é I2? É V1 dividido por J4, V1 dividido por J4, mais
E 3, que é V2 dividido por menos J, V2 dividido por menos J, mais o I4, que é V2 dividido por 2. Tudo isso aqui igual a zero. Bom, o que nós podemos fazer aqui dentro? Ó? Nós podemos agrupar alguns termos. Por exemplo, esse termo aqui, ó, V1, também tem aqui, certo? Então, se a gente colocar o V1 em evidência, nós vamos ter 1/4 mais 1 sobre J4. Podemos fechar aqui a nosso parênteses. Vamos pôr mais o V2 em evidência. Aí eu tenho este termo e este termo. Então vai ser meio menos 1 sobre J, tá? Bom, eu vou pôr um igual aqui. Por que eu vou pôr um igual? Aqui vai ficar menos 75 sobre 4, que passa para lá, 75 sobre 4. Podemos pegar esses termos aqui entre parênteses e colocá-los lá no wolfram alfa e calculá-los. Vamos ver como fica. Então está aqui o nosso wolfram alfa, né? Nós temos, vou abrir um parênteses, 1 dividido por 4, vamos fechar o parênteses, mais 1 sobre 4i, mais 1 dividido sobre 4i. Podemos fechar o parênteses e dar um enter, vamos ver o que ele nos resulta aqui para a gente. 1 sobre 4 mais 1 sobre 4i, isso aqui dá 0,25 menos 0,25i, ou menos j 0,25. Então vamos voltar aqui, isso vai nos dar V1, que multiplica 0,25 menos j 0,25, mais V2. V2 é esse daqui, ó, meio menos 1 sobre j. Então vai ser meio menos 1 sobre j. Então a gente tem essa expressãozinha que está aqui, vai dar 0,5 mais 1. 0,5 mais 1. Então esse termo aqui é 0,5 mais j. Tudo isso é igual a 75 dividido por 4. Bom, o que nós podemos fazer aqui para eliminar essa fração 75 sobre 4? A gente pode pegar toda essa expressão que está aqui e multiplicá-la por 4, né? Podemos fazer tudo isso daqui vezes 4. Então vai ficar tudo isso vezes 4. Então 0,25 vezes 4 vai dar 1, né? Então o V1 ele é 1 menos J mais o V2. Quem é o V2? Vai ser 2 mais J4. Tudo isso é igual a 75. Então a gente já tem uma equação para a gente resolver. O nosso sistema é constituído para determinar V1 e V2. São duas variáveis, então nós precisamos de mais uma equação para poder conseguir calcular. Caso contrário, a gente não consegue. Da onde a gente tira essa outra equação? Quando nós temos um supernó, nós somos obrigados, né, a calcular a lei de Kirchhoff para a corrente ao supernó e a lei de Kirchhoff para a tensão na malha que contém o supernó. Qual é a malha que contém o supernó? É essa daqui, certo? Essa é a malha que contém o supernó. Então vamos redesenhar essa daqui e ver como que fica essa malha. Bom, vamos colocar aqui, ó. Nós temos o nó B1. Aqui nós tínhamos aquela fonte, lembra? A gente redesenha a fonte nesse caso, mais e menos. Aí nós tínhamos o V2. Aí aqui nós vamos ter, né? Vamos fazer pontilhado, né? A malha que estava lá em destaque. Bom, aqui nós temos esse valor dessa fonte que vale 100 com uma fase de 60 graus, certo? Olha, esse potencial aqui é o aterramento, ele é o zero. Então ele é o menor potencial que vai ter no circuito. Então, não importa essa polaridade, mas esse potencial é maior do que esse, tá? Então eu vou pôr mais e menos aqui. A mesma coisa, não importa que aqui é menos, tá? Porque aqui é a polaridade referente a essa fonte. No entanto, o potencial V2, esse ponto é maior do que esse que está aqui, tá bom? Então, por que eu estou fazendo isso? Eu vou dar uma direção para a corrente elétrica circular nessa malha e nós vamos pegar esse sentido aqui de propagação e eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para tensão à supermalha. Lei de Kirchhoff para tensão à malha, na verdade não é supermalha, tá? A malha que contém o supernó.
Então, dessa maneira, aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão à malha que contém o supernó, vamos colocar aqui, ó, a corrente está entrando pelo terminal negativo de V1, tá? Ou seja, o menor potencial, então eu vou pôr aqui menos V1 mais 100 com uma fase de 60 mais V2, isso é igual a zero. Então eu posso reagrupar isso como V2 menos V1 é igual a menos 100 com uma fase de 60 graus. Tá? E essa daqui vai ser a minha segunda equação. Eu tenho duas equações, tenho duas variáveis, eu consigo resolver esse sistema. Eu vou trazer para cá a outra equação. Então está aqui as duas equações. Como a gente resolve essas duas equações? Usando aqueles métodos que nós já vimos. Podemos resolver isso daqui por isolar V1 aqui nessa equação e substituí-lo na segunda, ou podemos fazer isso na forma de uma matriz. Então vai ficar, por exemplo, aqui, ó, pegando dessa equação aqui, 1 menos J, 1, agora aqui eu vou colocar V1 e aqui V2, certo? Igual a quem? Bom, igual a 75 e esse igual a essa fonte que está aqui. Repara que essa fonte está na notação polar, tá? Ela fala que menos 100 com uma fase de 60 graus. Isso daqui é a mesma coisa que menos 100 cosseno de 60 mais J seno de 60. Então vamos lá no fra alfa e ver qual que é a forma retangular dessa expressão que está aqui. 100 vezes cosseno de 60 mais I seno de 60. Vamos ver se ele calculou para a gente ou se ele confunde, ele tem que colocar entre parênteses os valores. Cosseno de 60 mais I seno de 60, está aqui o valor, isso dá 50 mais J 86,6. Tá aqui o valor, ó. Vou mostrar que está correto também. Então a gente volta na nossa conta e a gente pode escrever essa expressão como 50. Eu esqueci do sinal menos, né? Deixa eu só confirmar aqui. Eu não pus o menos aqui, ó. Mas esse menos vai multiplicar todo mundo por menos 1, todo mundo por menos e tá aqui, tá? Fica um ângulo, muda o ângulo que é de 120, porque ele é negativo, tá? Ok? Então vamos lá. Então vai ficar menos 50, menos 80,6, tudo isso J. E esse número é o que vem para cá. Menos 50, menos J, 80,6, ok? Então nós podemos ir agora lá no Scilab e escrever essa matriz e ver o que ela nos fornece. Eu vou limpar o histórico, eu vou limpar o console, vou escrever a matriz admitância, que é uma matriz 2x2, tá? Então ela está aqui, vamos pôr um ponto e vírgula que separa as linhas, eu vou abrir um parênteses, e vou escrever 1 menos J, então vai ficar 1 menos J, o J é o I, que é 1 vezes porcentagem I. Tem que pôr porcentagem, senão ele não reconhece. O outro elemento da mesma linha, né? O outro elemento da mesma linha é 2 mais J4, 2 mais J4, então é 4 vezes porcentagem I. Tá? E aqui, esses dois elementos é o menos 1 e o 1. Tá? Menos 1,1. Vamos dar o Enter. Está aí os dois, a matriz 2x2. Vamos só conferir. 1 menos J, 1 menos J, 2 mais J4, 2 mais J4, menos 1, 1, 1. Agora a gente vai escrever a matriz I. Tá? Então a gente vai escrever a matriz I. É uma matriz coluna, tá? Então vai ficar, abre e fecha o parênteses, vamos pôr um igual aqui. O primeiro elemento é 75, ponto e vírgula. O segundo elemento é aquele que nós calculamos lá, menos 50, menos 80, aqui é 86, tá? 86 e aqui também é 86. E aqui 86,6 vezes porcentagem I. Podemos dar um Enter e tá aí essa matriz
coluna, tá? E agora a gente pode calcular a matriz das tensões nodal como V igual à inversa, tá, da admitância vezes a matriz I. E ela nos dá esses dois valores que estão aí. Podemos pegar o V1, vamos pegar o V1, levar lá no Wolfram Alpha, Ctrl V. Então a gente está aqui, ó, copiar, colar, acabamos de calcular lá no Scilab, e nós encontramos que V1 é igual a 33,63, ó, a gente calculou aqui, tá? 33,63 mais J, 90,77. Isso daqui na notação retangular, tá? E o V2 igual a menos 16,37, menos 16,37 mais J, 4,17. 4,17. Bom, na notação polar, o V1, eu já calculei ele aqui, ó, no Wolfram Alpha. Ele dá 96,78, eu vou colocar 96,8, 96,8 com uma fase de 69,7 graus. Tudo isso dado em volt. E o V2, vamos pegar aqui o V2, Ctrl C, vamos lá no Wolfram Alpha, colamos, damos um Enter, o número que a gente colou está aqui, e aqui a gente tem a notação polar 16,9 com uma fase de 165,7. 165,7. Olha, esse exercício aqui, ele nos deu já tudo na notação no domínio dos fasores. No entanto, eu poderia escrever ainda no domínio do tempo, tá? Como um V1zinho de t, que é igual a 96,8. Olha, ele não me deu se é em termos de cosseno ou seno, mas vamos escrever em termos de cosseno porque é o que a gente mais vem utilizando. Ele não me deu a frequência angular, então eu vou chamar de ômega. Ômega t mais 69,7, tá, graus. E o Vzinho 2 de t é igual ao 16,9 cosseno de ômega t mais 165,7. Bom, o que fica aqui nesse problema como lição para a gente? Quando nós tivermos um exercício que envolve análise nodal com uma fonte entre dois nós de não referência, nós temos que identificar aqui um supernó. E no supernó a gente aplica a lei de Kirchhoff para a corrente ao supernó, então a gente faz aqui uma análise de todas as correntes que entram e saem do supernó, e também analisamos a lei de Kirchhoff para a tensão, aquela malha que envolve o supernó. Foi o que nós fizemos aqui. Se isso for suficiente para fornecer todas as equações necessárias para resolver, acabou o problema, basta resolver o sistema. Caso contrário, teríamos que procurar uma outra equação, provavelmente em um terceiro nó, se for o caso. Tá? E aqui a gente finaliza esse probleminha, tá? Um probleminha bem interessante, ele não é difícil, tem que tomar cuidado para trabalhar com esses números complexos, mas são exercícios bem palatáveis. Tá? Obrigado.